Você já parou para analisar como os políticos se cumprimentam? Um simples aperto de mão pode parecer um gesto de cortesia, mas na verdade é uma coreografia cuidadosamente planejada. Um ritual carregado de mensagens psicológicas, culturais e estratégicas, porque na política nada é por acaso. Nem quem oferece a mão primeiro, nem quem dá o passo em direção ao outro, nem quanto dura o contato, nem como posicionam o corpo diante das câmeras. Isso ficou claro em 2 cumprimentos que viralizaram, entre Donald Trump e Emmanuel Macron e com Pedro Sánchez. Neste vídeo, vamos analisá-los, vamos aprender o que está por trás desses gestos tão deliberados e vou compartilhar com vocês o meu veredito. Quem eu considero que venceu em cada caso em termos de dominância através da linguagem não verbal? Sou Cláudia Nicolasa Psicologia, psicóloga, e autora do livro É Manipulação e Você Não Sabe. Neste canal, analisamos temas atuais de interesse popular para ajudar você a ler as pessoas e melhorar sua vida e relacionamentos. Se isso te parece interessante, não esqueça de ativar o sininho e se inscrever no canal, que é de graça. Vamos para o vídeo. Antes de mais nada, por que estamos analisando algo aparentemente tão inocente como um aperto de mão? Bom, porque de bobo e inocente não tem nada. O cumprimento é o primeiro marco de qualquer encontro público. É a cena que define quem lidera, quem cede, quem domina e quem aparenta fazer isso. Embora pareça uma bobagem ou algo superficial, a verdade é que, em apenas alguns segundos, de forma mais ou menos inconsciente, os eleitores e a mídia extraem uma enorme quantidade de informações. Quem parece mais confiante, caloroso ou poderoso? Quem demonstra mais segurança? Curiosamente, essas percepções influenciam como interpretamos o que vem a seguir. Estudos em psicologia social e em comunicação política comprovam isso. As pessoas formam julgamentos sobre a competência, a liderança e a autoridade de alguém em apenas uma fração de segundo ao ver uma expressão facial ou um gesto. E esses julgamentos influenciam nossa avaliação do discurso e até mesmo nossas escolhas eleitorais. Por isso, os políticos treinam sua linguagem não verbal. Eles literalmente aprendem como se mover, como olhar, como apertar a mão, como ocupar o espaço. Psicólogos e especialistas em comunicação os orientam sobre como agir em cada situação conforme o que desejam comunicar, indo além dos cumprimentos. Estamos falando de vestimenta, tom de voz, posição das mãos e até mesmo maquiagem. Tudo isso é modificado de acordo com o que convém a cada político transmitir em cada momento. Porque eles sabem que a imagem vale tanto ou até mais do que a mensagem. E é que nosso cérebro está muito mais preparado para captar informações através do não verbal do que do verbal. Porque, evolutivamente, a linguagem não verbal surgiu milhares de anos antes da linguagem falada. Durante a maior parte da nossa história, humanos se comunicaram por gestos, posturas, olhares e tons de voz, não por palavras. Por isso, somos programados para detectar sinais corporais e emocionais de forma automática e inconsciente. Mas hoje vamos focar nos cumprimentos. Por que eles são tão importantes e por que podemos acabar nos deparando com batalhas de egos como essas? Bem, cada cumprimento público entre líderes é de certo modo uma batalha simbólica. É uma negociação silenciosa de poder e status. Esse aperto de mão, que a princípio significa cooperação, muitas vezes se transforma em uma demonstração de força disfarçada. Uma líder pode tentar impor seu domínio através de pequenos detalhes. Fazer com que o outro se aproxime dela, colocar sua mão por cima no aperto, manter o contato por mais tempo do que o habitual, adicionar um toque no cotovelo ou no ombro para reforçar o controle, não soltar o outro ou decidir unilateralmente quando o encontro termina. Todos esses são gestos nos quais você deve prestar atenção porque podem e geralmente são feitos para tentar exercer essa dominância. Agora estou me lembrando de quando meu gato mais velho, Benji, conheceu minha gata mais nova, Snowy. A primeira coisa que Benji fez foi subir em cima dela. Não por outro motivo além de deixar claro, eu te aceito no meu território, mas saiba que quem manda aqui sou eu. Ela não resistiu, aceitou e entendeu qual seria o lugar dela na hierarquia. Claro, muito acima de mim, mas abaixo de Benji, o rei da casa. E claro, no dia a dia dá pra perceber quem tem acesso prioritário à comida, à cama, aos carinhos, aos brinquedos. Os políticos, por enquanto, não sobem em cima dos outros, mas seguem seus próprios códigos. E quando ambos tentam colocar essas cartas na mesa, podem surgir cenas tão engraçadas quanto as que já vivemos. Vamos ver quais são alguns desses códigos. Códigos de dominância que eles usam. Em primeiro lugar, a expansão corporal.
Corpos expansivos, braços abertos, postura ereta, pés firmes, com as pernas um pouco afastadas, queixo levemente levantado, foi observado que transmitem uma maior sensação de liderança, autoridade e status. Por isso, você nota que políticos se esforçam para não parecer retraídos nos cumprimentos e procuram ocupar mais espaço, sem serem agressivos, ao menos na maioria das vezes. Existem contextos e casos em que isso é feito de forma mais agressiva. Segundo elemento, a proxêmica. Na linguagem não verbal, com proxêmica nos referimos ao uso do espaço. Por exemplo, não transmite a mesma coisa ver alguém ficando no canto em uma reunião social do que ver alguém se movimentando de um lado para o outro e fazendo uso do espaço. No caso dos cumprimentos na política, quem permanece imóvel enquanto o outro é quem precisa se aproximar para cumprimentá-lo, projeta uma posição dominante. É uma forma sutil de dizer: este é o meu território e é você quem tem interesse em se aproximar de mim. Isso é como nas negociações. Quem se aproxima do outro para negociar algo é quem transmite que tem esse desejo ou essa necessidade, o que já o coloca em certa desvantagem. Isso, aliás, eu explico no meu livro É Manipulação e Você Não Sabe, na parte das técnicas de manipulação no ambiente de trabalho. Um líder pode permanecer imóvel enquanto o outro se aproxima de forma natural, pois um demonstra mais interesse na aproximação. Ou pode ocorrer de forma estrutural, pois um tem mais autoridade em certo contexto, como veremos nos casos analisados neste vídeo. Em terceiro lugar, a iniciativa do aperto de mão. Quem inicia o cumprimento geralmente é percebido como mais confiante, extrovertido e competente. Por outro lado, quem espera para reagir projeta mais submissão, cautela, dependendo do contexto. Por isso, às vezes você notará que líderes têm pressa em ser os primeiros a estender a mão. Quarto, orientação corporal. Dar meio passo à frente e se posicionar levemente de frente para outra pessoa, mas sem girar completamente o tronco, é uma orientação associada ao controle do espaço e à firmeza. Por outro lado, girar demais ou dar meio passo para trás pode transmitir mais submissão. 5. Os contatos adicionais. Esses contatos podem ser vistos como afeto, cooperação ou dominância, conforme o contexto. Na política, adicionar um toque, colocar a outra mão sobre o aperto de mão, colocar a mão sobre o braço, sobre o ombro, segurar pelo cotovelo, geralmente são estratégias usadas para marcar superioridade. Sexto ponto, a duração do aperto de mão, que normalmente dura 1 ou 2 segundos ao cumprimentar alguém. Mas se isso se prolonga por muito tempo ou se aperta demais, a intenção pode ser competitiva ou até mesmo intimidadora. É um recurso usado deliberadamente para submeter simbolicamente o outro. Trump, por exemplo, é muito conhecido por essa técnica, aquele puxão tão característico que ele faz. Falando do Trump, vamos analisar os 2 cumprimentos que viralizaram. Contexto. Algo sempre importante lembrar ao usar ferramentas de análise da linguagem não verbal. Esses cumprimentos aconteceram durante a chamada Cúpula pela Paz em Gaza, que foi realizada no Egito, com Donald Trump como uma das figuras centrais e anfitrião. Ele é o promotor desse acordo, e isso o coloca em uma posição de autoridade estrutural em relação aos outros líderes presentes. Nesse cenário, como vemos, Trump não é apenas mais um convidado. Ele é o homem a quem todos devem se aproximar e quem dita o ritmo dos encontros. Isso, em termos de batalha da linguagem não verbal, já o coloca em certa vantagem, então seus, entre aspas, oponentes chegam a esse cumprimento em certa desvantagem. A isso se soma o fato de que Trump sempre é bastante dominante e até agressivo em seus cumprimentos. A maioria dos líderes, na verdade, se deixa, entre aspas, conduzir ou entra na dança ao cumprimentar Trump. Mas o interessante acontece quando analisamos o cumprimento com Macron e com Sanches. Porque, ao contrário de outros dirigentes que adotam uma postura mais humilde, submissa ou complacente diante de Trump, eles parecem mostrar resistência ou pelo menos tentam quebrar esse padrão. Antes de tudo, aviso: não vou entrar em política. Este canal não trata disso. Lembremos que a linguagem não verbal serve para apontar indicadores e elaborar hipóteses. Mas não podemos fazer afirmações sobre o que se passa na cabeça das pessoas. Esta análise não é sobre qual político você apoia. Ao publicar essa mini análise no Instagram, perguntei aos espectadores quem achavam que venceu a batalha da linguagem não verbal. E definitivamente pude perceber como cada pessoa apontava nos comentários o seu líder de preferência. Aqui não estamos apoiando um partido, nem um país, nem uma ideologia, nem nada disso. Estamos falando sobre linguagem não verbal. E é muito importante separar nossas crenças quando estamos analisando o mundo, os discursos, os fenômenos,
Dito isso, vamos começar com Macron. Trump, como anfitrião e líder que é neste evento, permanece completamente imóvel. E é Macron quem tem que se deslocar até ele para cumprimentá-lo. Vale lembrar que Trump permanecer parado enquanto o outro precisa se aproximar, mesmo por razões estruturais, faz com que ele controle o território e se posicione acima na hierarquia da linguagem não verbal. Não se mover significa você vem ao meu espaço. Mas Trump quer mais, precisa mostrar que está acima de Macron. Assim que o contato se estabelece, Trump dá um leve passo à frente para então segurar o cotovelo de Macron com sua mão esquerda assim que ele chega. Mas ele não faz isso por carinho ou simpatia, e sim porque é uma estratégia para já iniciar esse contato com todo o controle. E lembremos que esse duplo contato, mão e cotovelo, é um gesto clássico de dominância. É uma forma de dizer sem palavras, eu te controlo. Mas Macron não se deixa dominar tão facilmente, na verdade eu diria que ele já vem bastante preparado para mostrar que não se submete à autoridade e ao comando de Trump. E responde repetindo o mesmo gesto, colocando a mão no cotovelo de Trump. Como se dissesse, eu não sou seu subordinado, eu também posso te segurar. Macron contra-ataca imediatamente repetindo o gesto e tentando equilibrar assim a interação. E eles ficam numa posição um pouco estranha, desconfortável. Parecia até que iam dançar uma valsa juntos, até que Trump decide redirecionar a interação, conduzindo para posar para a foto. Macron aceita essa transição, mas faz isso dando alguns tapinhas. De novo, você manda porque o evento é seu, mas eu não sou seu capanga. E ainda, sem soltar a mão dele, coloca sua palma por cima. Algo que muitos políticos aprendem que devem fazer, porque estudos de linguagem não verbal confirmam que isso transmite dominância. Trump nota, parece que não gostou, e não sabemos o que diz no ouvido de Macron, mas não me surpreenderia se fosse uma piada ou provocação para retomar o controle psicológico. Já que em Macron vemos que aparece um sorriso social e contido. Um sorriso estranho exibido em situações de exposição para esconder uma emoção interna que não queremos revelar. Podem ser raiva, frustração, medo, impotência, mas com certeza esse não é um sorriso genuíno. Porque quando sorrimos de verdade, os olhos se estreitam e os cantos da boca se levantam de forma simétrica. Esse gesto pode significar que Trump conseguiu desestabilizá-lo emocionalmente, mas aqui já vem um momento espetacular. Trump tenta virar o aperto de mão, mas rapidamente Macron gira de novo, ficando ambos em uma posição lateral. Um equilíbrio de dominância corporal em que nenhum se impõe claramente. Parece que eles estão brincando de briga de dedão. Aliás, sou péssima nisso, sempre perco. Como eu disse, eu apostaria que Macron foi muito preparado para mostrar ao mundo que ele não se deixa intimidar por Trump. Mas então Trump tira sua arma secreta. Os puxões de força buscam tirar a pessoa do seu eixo e levá-la ao seu território. O que funciona, pois Macron fica desestabilizado. Ele dá um passo para trás e depois gira em torno de Trump, enquanto este permanece imóvel e firme. Macron então tenta aliviar esse desequilíbrio com palavras, mas Trump não deixa ele falar. Ele interrompe a tentativa de Macron de recuperar o poder apontando novamente para as câmeras. Um gesto de comando que o coloca novamente no papel de líder nesta cena, como se dissesse, olha ali, eu determino o foco. Macron, como anfitrião, acaba obedecendo Trump, que sussurra novamente para ele. Parece que, mais do que brincar, Trump dá alguma orientação ou instrução. Acho que Trump está incomodado com tantas tentativas de questionar sua autoridade. Mas essa é só minha percepção baseada no que estou vendo. Nunca podemos fazer afirmações categóricas. Não somos adivinhas nem videntes. Se você reparar ao olhar para a câmera, o rosto de Trump mostra tensão e descontentamento. Embora seja verdade que o rosto dele tende a adotar essa expressão, ela continua dizendo coisas com um tom que parece bastante firme, e enquanto isso, continua puxando e empurrando com a mão. Quem dera pudéssemos saber o que ela estava dizendo. Porque vemos que as sobrancelhas de Macron se levantam bastante, algo que pode ser uma reação emocional de surpresa ou também de certo desconforto. Quando alguém nos surpreende falando com autoridade ou tom dominante, costumamos levantar as sobrancelhas e abrir os olhos como se o rosto dissesse: sério que você está falando assim comigo? Isso parece uma expressão de incredulidade e de tensão interna. Uma resposta reflexa que pode indicar um estado de alerta emocional. Mas, por outro lado, esse gesto também cumpre uma função social de regulação. Em uma interação cara a cara, levantar as sobrancelhas pode servir para manter a conversa fluindo. Demonstrar, eu te escuto, estou te acompanhando. E suavizar o rosto para evitar que a cena pareça confrontativa. Macron pode estar tentando gerenciar a tensão do momento. Uma hipótese que pode ser reforçada por esse sorriso social e contido que já mencionamos antes.
Macron então parece tentar encerrar o encontro, se retirar. Mas Trump impede isso segurando com força a mão dele e puxando novamente para si, impondo sua dominância mais uma vez. E Macron, embora aceite, tenta segurar pelo braço. Uma maneira educada de dizer: aceito, não tenho escolha, mas não vou permitir que me desrespeitem. Trump puxa de novo e fala algo apontando o dedo para ele. O que, no nível não verbal, é visto como ordem ou orientação. Macron concorda com a cabeça, sorri e tenta manter a compostura, mostrando assertividade e controle emocional. Enquanto Emmanuel sorri tentando mostrar que está tudo bem, Trump fica sério e desvia o olhar na hora. Claramente, algo não lhe agradou. E até vemos que ele dá de ombros, como se estivesse rindo do que acabou de presenciar. E aqui está o meu veredito. Apesar de todas as tentativas de linguagem não verbal por parte de Macron para equilibrar essa hierarquia, especialmente essas tentativas iniciais, porque podemos ver como a interação avança. Esses gestos vão perdendo força. Eu diria que é Trump quem vence essa disputa, pois é quem domina o espaço, o ritmo, o encerramento da interação. E embora Macron não se deixe dobrar tão facilmente, podemos ver como surgem muitos sinais de tensão, de desconforto, de nervosismo, de mal-estar, além de muitas tentativas fracassadas de exercer essa dominância. Esse é o meu veredicto levando em conta minhas observações e meus conhecimentos. Você pode discordar, e não tem problema. Mas, no entanto, para mim o cumprimento entre Trump e Pedro Sánchez foi diferente. Vamos ver. Nesse cumprimento, mais do que uma disputa para ver quem impõe dominância sobre o outro, eu diria que podemos falar mais sobre diplomacia e sobre autocontrole emocional por parte de Sánchez. Vamos ver. Donald Trump permanece imóvel e Sánchez vai cumprimentá-lo. Trump mais uma vez define o ponto de poder proxêmico, mas Sánchez é rápido e assim que toca as mãos consegue colocar a dele por cima e puxa levemente o aperto de mão para o seu corpo, para o seu território. Além disso, ele exibe um sorriso firme e que parece genuíno, transmitindo segurança. Provavelmente Trump não gostou disso, porque já sabemos o que significa quando colocam a mão por cima da sua. Então ele usa sua melhor arma, o puxão. Mas enquanto essa técnica conseguia desestabilizar Macron, e víamos no rosto de Macron sinais de desconforto, tensão, contenção emocional, tentativa de transmitir segurança e calma, Sánchez não se move nem 1 milímetro do seu eixo. Permanece totalmente firme e não vemos nenhum tipo de reação em seu rosto. Continua sorrindo com total segurança e calma, como se nada estivesse acontecendo. E não só para Trump, mas também para a câmera. Ele está mostrando ao mundo que não tem medo. Está dizendo sem palavras: eu também tenho controle aqui, e sem precisar passar por cima de ninguém. Não há risada nervosa nem expressão de submissão. Isso pode demonstrar autocontrole emocional e firmeza psicológica. Quando o cumprimento parece que já vai terminar, vemos que Trump dá alguns tapinhas condescendentes na mão de Sánchez, um gesto clássico de encerramento hierárquico. Como se dissesse: muito bem, campeão, mas quem manda aqui sou eu. E novamente, no modo ninja, Pedro Sánchez responde imediatamente com um toque no cotovelo como gesto compensatório. Técnica não verbal para restabelecer igualdade. Neste caso, meu veredito favorece Sánchez como vencedor. Porque, em termos de linguagem não verbal, o poder não está sempre em dominar, mas às vezes está em se manter firme quando o outro tenta te dobrar. E embora Trump tivesse vantagem pelo contexto estrutural, Sánchez conseguiu demonstrar firmeza sem recorrer a tentativas forçadas de se impor. Esses são meus vereditos, com base nos meus conhecimentos e observações. Apesar de muitos insistirem em me rotular de comunista, progressista, reacionária ou até nazista, cada um me chama de algo diferente dependendo do vídeo e do meu comentário. Este vídeo não tem nada a ver com gostos, preferências ou ideologia, mas simplesmente com analisar quem, em termos de linguagem não verbal, conseguiu demonstrar melhor liderança nesses dois encontros tão polêmicos e tão virais. Não estou dizendo quem é o melhor líder ou quem faz melhor, falo apenas da linguagem não verbal. Sei que repeti isso e sou insistente, mas já conheço as pessoas. Estou ansiosa para saber sua opinião nos comentários. Quem você acha que venceu ou se tudo isso parece besteira? Por favor, comente com educação, pois o mundo já está hostil e polarizado o bastante para piorarmos a situação. Vou deixar abaixo 2 vídeos sobre linguagem não verbal, caso se interesse. Tchau!